Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus estamos hoje aqui, diante de uma chuvazinha que caiu aqui antes de chegarmos, mas graças a Deus que nós estamos aqui. Queridos irmãos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus no livro de Juízes. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 7, versículos, os 4 últimos versículos, do 22 até o 25. O pastor Ítalo, ele tem feito uma série de pregações no livro de Juízes. E aí nós vamos continuar meditando nesse livro, tá bom? Como no domingo passado ele pregou via online, no capítulo 6, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo de número 7 de Juízes. Então eu peço para que você, comigo, acompanhe a leitura dos versículos 22 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, 22 até o 25. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tebate. Os israelitas de Naftali, de Azé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém? Esse texto termina meio assim, Os caras trouxeram a cabeça dos camaradas, não é? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças, ó Senhor, pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome e bendizemos o teu santo e excelso nome, porque tu és digno de receber louvor, honra e glória. Pai querido, que nesse instante, Senhor, o teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos, ó Pai, entender a tua palavra, meditar nela e tirar lições da tua palavra para a nossa vida hoje. Portanto, Senhor, nós assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos estar meditando nesse capítulo 7, tá bom? Eu li os últimos 4 versículos, mas nós vamos ver todo o texto e ver o desenrolar dessa história, dessa batalha que Gideão enfrentou contra os midianitas. Só para que os irmãos compreendam um pouco desse contexto, queridos irmãos, o livro de Juízes, ele se configura num período turbulento da história do povo de Israel. Vocês sabem que o povo de Israel passou 4 séculos e mais alguns anos no Egito. Você imagine um grupo de pessoas passando ali 4 gerações
diante de uma cultura bastante idólatra. E ali no Egito o povo era escravizado, e Deus, ao ouvir o clamor daquele povo, Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Moisés então se coloca como libertador, e ali, de modo sobrenatural, Deus aplica aquelas 10 pragas, de modo que Moisés sai do Egito com todo aquele povo. Até então, meus irmãos, eles não tinham nem território e não tinham lei. E na caminhada, Deus promete para eles uma terra que mana leite e mel, e dá para eles uma lei. E uma das coisas que Deus deixou muito claro para o povo de Israel, e hoje pela manhã eu expliquei na classe, era a questão do Shema. Shema era aquela expressão quando Deus diz para o povo: eu sou o Senhor, ouça Israel. Mas o Shema, meus irmãos, não era simplesmente convocando o povo para ouvir a palavra, mas o Shema significava muito mais do que isso. Shema era uma convocação à obediência. O que é que significa isso? Que aquele povo não seria simplesmente uma democracia, como nós somos no Brasil. Aquele povo seria uma teocracia. A lei que deveria dominar no meio do povo de Israel seria a lei de Deus, entregue a Moisés e dita ao povo. Muito bem, com isso, o povo de Israel caminha rumo a Canaã, e vocês sabem que naquele meio tempo eles pediram a Moisés para escolhessem os 12 espias, e ali eles vão à terra de Canaã, veem que a terra de fato era boa, porém, aqueles homens influenciam o povo a não tomar posse da terra, e ali o povo então, eles passam a crer muito mais na palavra dos espias do que na promessa de Deus. E ali se torna numa desobediência tal, meus irmãos, que somente Josué e Calebe entram na terra prometida com toda uma geração que eram filhos daqueles patriarcas. Muito bem, queridos irmãos, e aí, por causa da desobediência do povo, mais uma vez, de tanto o povo importunar Moisés, você sabe que no lugar dele ordenar a rocha, para que a rocha saísse água, Moisés bate 2 vezes ali na rocha, e por causa daquela desobediência, Moisés também não entra na terra prometida. Quem é que assume então a liderança do povo? Josué. Josué então assume a liderança do povo de Israel, e enquanto Josué estava guiando aquele povo, tomando posse da terra, tudo ia caminhando, o povo ia obedecendo a orientação de Josué, o povo ia se desenvolvendo, porém, quando Josué morre, e aqueles líderes também, novas gerações assumem a liderança de Israel, e é aí que tem um problema. Aquele povo, que não conhecia Josué e muito menos o Senhor, eles desobedecem claramente a Deus, quando Deus dizia que não fizesse imagem de esculturas para eles, e eles ao entrar na terra de Canaã, eles assumiram a cultura daqueles povos que viviam vizinhos a Canaã, e eles começaram a adorar deuses estranhos. E você sabe muito bem, meus queridos, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito o quê? Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Aquela infidelidade do povo de Israel era uma afronta à santidade de Deus, porque eles passaram a adorar os postes ídolos. Então, chega no livro de Juízes, é exatamente esse momento em que
o povo passa a viver essa turbulência por causa da sua desobediência. Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus permite que os seus inimigos os escravize. Então, meus queridos irmãos, o livro de Juízes retrata Israel sofrendo invasões, escravidão, pobreza e uma guerra civil. É isso que retrata o livro de Juízes. Agora, meus queridos irmãos, a nação de Israel, preste bem atenção, em vez de demonstrar um fervor espiritual, Israel afundou-se numa apatia. Israel, em vez de obedecer ao Senhor, Israel entregou-se à apostasia. Israel, em vez de desfrutar a lei e a ordem na terra, Israel se entregou à anarquia. Já pensou que situação? Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? No contexto desse livro que fala da história de Gideão, Deus entregou o povo de Israel na mão dos estrangeiros midianitas durante 7 anos. Sabe o que aconteceu? Durante 7 anos, o povo plantava, mas quando chegava para colher, vinham os estrangeiros e arrasavam com a terra. Você já pensou você produzir, você vai para uma plantação, você planta, você aduba aquela terra, você prepara a terra, você irriga a terra, e quando você vai colher o seu fruto, aí chega os vizinhos e acabam com tudo, irmãos. Isso gerou pobreza, isso gerou tristeza. Você sabe lá o que você tentar produzir e não conseguir? Aqui quem é empreendedor sabe que todo empreendedor, quando ele chega no final do mês, ele quer colher o fruto do seu trabalho. Mas, queridos irmãos, isso não acontecia com Israel. E o povo entrou numa profunda pobreza. E aí, queridos, nesse tempo o povo clama, o povo ora, e Deus assim manda um anjo para falar com quem? Com um rapaz, um homem da tribo de Manassés, chamado Gideão. O anjo chega para Gideão e diz: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Aí Gideão diz: espera aí, se o Senhor é comigo, com a nossa nação, por que a gente está passando por tudo isso? Às vezes a gente não passa por isso, né, irmãos? Quando está passando uma prova muito grande. Senhor, se tu és comigo, por que tu está passando tudo isso na minha vida? E ali, meus irmãos, Deus anima Gideão, e o capítulo 6 vai tratar do chamado de Gideão, certo? Que foi pregado no último domingo pelo pastor Ítalo, é o chamado de Gideão. E hoje nós vamos ver que Gideão é provado na sua fé. Meus queridos irmãos, então Deus chama Gideão. E nesse capítulo 7, eu quero que você caminhe comigo, e a gente vai estar meditando nesse capítulo 7 e vendo como Deus vai agir na vida daquele homem, certo? Em primeiro lugar, queridos, nesse capítulo 7 nós vemos Deus agindo na vida de Gideão em 3 maneiras interessantes. A primeira delas, Deus prova a fé de Gideão. Querido, você já teve a sua fé provada? Pare para pensar um pouco. Você já teve a sua fé, de fato, provada? Meus irmãos, não se pode confiar numa fé não testada. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer com Gideão
é provar a fé daquele homem. E eu quero que você coloque agora os seus olhos nos versículos de 1 a 3, do capítulo de número 7, diz assim, 1 a 3, do capítulo 7. De madrugada, Jurubaal, isto é, Gideão. Por que Jurubaal, irmãos? Porque como ele derrubou o altar de Baal que o pai dele tinha, o povo queria matar Gideão, mas de repente Deus deu um livramento e mudaram o nome de Gideão para Jurubaal. Ok? De madrugada, Jurubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Essa é a primeira prova, queridos. Deus fez a primeira peneirada aqui. Eram 32 homens, Gideão estava com esses homens para enfrentar quem? Os midianitas. E Deus disse o que para ele? O Senhor é contigo. Aí Gideão convoca o exército, 32.000 homens. Aí Deus disse: não, tem gente demais. Gideão, diga para eles aí, para os soldados, aqueles medrosos, voltem. Rapaz, nessa leva foram 22.000. Talvez Gideão olhou assim para trás, misericórdia. Só ficaram 10.000. 22.000, eu não vou nessa não, 7 anos sofrendo contra os medianitas, vai ser derrota na certa, talvez uns disseram, né? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, mas o texto é claro quando diz que Deus tinha um propósito, para que eles não confiassem na força deles. Queridos, agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você, quando Deus prova a sua fé, não é aleatório não, viu? Quando Deus prova a sua fé, querido, é porque Deus tem um propósito. Amém? Deus não vai provar a sua fé para deixar você no esquecimento, derrotado. Não, querido. Deus, quando prova a sua fé, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Às vezes não entendemos, é verdade, mas saiba de uma coisa, Deus está trabalhando na sua vida, seu caráter, porque o caráter de uma pessoa é provada no fogo mesmo. Então 22.000 voltaram, mas aí ficaram 10.000, tinha muita gente ainda. E aí versículos 4 a 8 diz assim, versículos 4 a 8, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, Gideão, tem gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Meus irmãos, a maioria dos comentaristas diz
que os homens que se abaixaram para beber colocaram-se numa posição vulnerável ao inimigo, enquanto que os 300 que beberam água da mão permaneceram atentos. Ou seja, aqueles que se ajoelharam estavam numa posição que não era de vigilância. E aí, queridos, quantos sobraram dos 10.000? 300. Sabe quanto é que corresponde isso dos 32.000? 1%. Você já pensou você ir para uma guerra com um exército? Que você tinha um exército lá de 32.000 e agora Deus está dizendo assim, ó, você só vai com 300, meu filho. E aí, queridos, correspondia a 1% do exército inicial. Meus irmãos, Deus de fato provou a fé daquele homem. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu estava no LAI, eu comecei a trabalhar no LAI no ano de 1995, no abrigo de idosos ali no Pirangi, no Lar do Ancião Evangélico. E ali a gente fazia os cultos nos corredores, no corredor feminino, e ali, meus irmãos, às vezes chovia, né? Os idosos tinham que entrar para os quartos e a gente preocupado. Uma idosa chegou para mim e disse, irmão Sérgio, vamos construir uma igreja aqui no LAI. Aí eu disse, mas irmã, como pode ser isso? Porque o LAI não tem nem dinheiro para suprir suas necessidades administrativas, quanto mais a construção de uma igreja. Ela disse, nós vamos, você vai à frente desse negócio. Rapaz, eu disse, minha irmã, mas como? Ela disse, olha, eu já tenho um dinheiro para a gente começar. Uma idosa lá do LAI, ela disse, eu tenho R$700 e nós vamos começar a construção dessa igreja. Meus irmãos, foi uma prova grande, viu? E aquela irmã me incentivou, queridos. E nós fomos à frente. Eu digo, bom, R$700 dá pelo menos para cavar o buraco, botar as pedras, fazer o alicerce, pelo menos. Mas, meus queridos irmãos, foram lutas, foram ali, prova. Mas nós construímos uma igreja, construímos um salão anexo, construímos 2 corredores, a despesa foi, naquela época, no ano 2000, foi mais de R$13.000, e Deus provou que Deus é Deus. Queridos, Deus prova a nossa fé. Às vezes ficamos com medo, Senhor, e agora? Mas Deus disse, eu estou à frente, meu querido. E Deus mandou pessoas, sabe, irmãos, pessoas não crentes, lá de Recife. Teve um empresário que disse, pode deixar aqui o piso da igreja, eu vou fazer um preço excelente para você. É da igreja? É, deixa comigo. E fez. Um homem que não era crente disse, toda a parte elétrica, pode deixar que eu faço. E Deus fez tudo, irmãos. Está lá até hoje a igreja. Queridos, Deus age como Ele quer, quando quer, com quem quer, e Deus tem uma finalidade. Mas, queridos, Gideão agora estava com 300 homens. Deus precisava animar aquele rapaz. E sabe o que é que Deus faz? A segunda parte do texto é, Deus encoraja Gideão. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser encorajados por Deus, senão o desânimo toma conta de nós. E ali Deus encorajou aquele jovem, sabe por quê? Porque esse dia de 32.000, agora ele só estava com 300 irmãos, ele precisava de um, e sabe como é que foi que Deus encorajou Gideão? Em primeiro lugar, com a sua palavra. Veja aí no versículo 9, diz assim, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo
nas suas mãos. Meus irmãos, sabe, já era a quarta vez com essa aqui, que Deus estava dizendo que ia entregar os midianitas na mão de Gideão. Então preste bem atenção, como é que foi que Deus encorajou Gideão? Foi com a sua palavra. Eu quero dizer, meu irmão, que se você em alguma vez na sua vida, eu acho que você já deve ter passado por algum desencorajamento, alguma tristeza, algum abatimento, sabe onde é que você pode encontrar encorajamento? Na palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, e você vai encontrar conforto e encorajamento para a sua caminhada. Mas Deus não somente encorajou Gideão pela sua palavra, mas Deus também encorajou Gideão por um sinal. E que sinal foi esse? Versículos 10 a 14. Diz aqui, diz assim, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento. Preste atenção que Deus estava dizendo que Gideão podia estar com o quê? Com medo. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele disse assim: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Olha só que coisa interessante, irmãos. Deus mandou Gideão ir para o acampamento inimigo para ouvir da boca deles o que Deus iria fazer. Quando Gideão chega lá com seu servo, um soldado está falando para o outro de um sonho que teve. Olha que coisa tremenda. E ele diz que um pão de cevada, você sabia, eu estava estudando, e os comentaristas dizem que o pão de cevada naquela época era o alimento que era dado aos pobres. Então preste bem atenção, dizia que um pão de cevada ia rolando no acampamento midianita e ia destruindo, não é? Todo o acampamento. Aí o cara chegou à conclusão de que realmente Deus havia entregue os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão precisava ouvir aquilo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu querido. Às vezes nós precisamos ouvir palavras de encorajamento. A luta às vezes é tão grande, a incerteza, a dúvida, que você e eu precisamos constantemente estar recebendo palavras de encorajamento. E meus irmãos, ele precisou ouvir da boca de um homem do exército inimigo. Ou seja, o pão de cevada, que era o pão que era dado para os pobres, coisa insignificante, frágil, mas queria destruir os midianitas. Já pensou? Meus irmãos, de maneira que agora Gideão não tem mais dúvida de que de fato Deus iria entregar os midianitas em suas mãos.
E agora vem a terceira parte desse texto. Deus já havia provado a fé de Gideão, Deus havia encorajado Gideão, e agora Deus usa Gideão para a vitória. E como é que ele fez isso? Meus queridos, Deus agora deu sabedoria, planejamento estratégico para Gideão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você vai executar alguma coisa, é muito importante antes você planejar, certo? O planejamento, queridos, é fundamental, e a gente estuda isso, porque às vezes, quando você vai para a execução sem o planejamento, pode dar errado, querido, entende? Se você vai agir, se você vai executar qualquer coisa na sua vida, faça um planejamento, planeje antes, certo? Isso vai evitar acidentes, isso vai evitar constrangimentos, isso vai evitar perdas. Você precisa planejar, e foi isso que Gideão fez. Perceba, nos versículos de 15 em diante, até 18, diz assim: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Olha só que coisa tremenda. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu te louvo, porque não tenho mais dúvida, o Senhor vai me dar a vitória. Ele adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Então agora vem o planejamento. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Deixa eu chamar a sua atenção para esse detalhe. Que coisa estranha. O camarada vai para uma guerra. Quais são as armas desse camarada? Trombeta, jarro de barro e tocha. Esquisito, não é? Cadê as armas de guerra? Não sei. Deus não segue a lógica humana, irmãos. Deus faz como Ele quer. E Gideão então entrega tochas, trombetas e jarros de barro aos seus soldados. E aí o que foi que ele fez? Versículo 17. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão, não é? E aí, continuando até o 22, diz assim: Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Até aqui.
Que negócio interessante. Gideão dividiu em 3 turmas. Cercaram. Quando eu der o sinal, vocês gritem. A espada pelo Senhor e por Gideão. Meu amigo, eles gritaram, quebraram os jarros, as tochas. Rapaz, o acampamento, os midianitas, os inimigos, quando viram aquele barulho e aquelas luzes, aí disseram, pronto, estamos perdidos. Rapaz, eles entraram em pânico. E você sabe, quando uma pessoa entra em pânico, ela perde o senso de direção, ela não sabe mais o que fazer. E Deus agora fez com que houvesse uma confusão entre eles, de modo que um começou a matar o outro. Sabe aquela coisa do camarada no pânico, o fogo inimigo, ou fogo amigo, né, que dizem, né? O camarada matou o cara pensando que era o inimigo, mas era o amigo, e rapaz, foi uma confusão. Os caras viram, rapaz, está morrendo todo mundo, vamos fugir. E eles fugiram. Meus amados irmãos, usaram trombetas, jarros, tochas, para mostrar que quem ia dar a vitória era Deus. Era Deus. Meus queridos e amados irmãos, depois, na continuidade desse texto que nós lemos no final, Deus deu a oportunidade a Gideão de aumentar o seu exército e, de fato, derrotar o inimigo. Meus irmãos, e assim termina esse capítulo de número 7. O que a gente pode aprender com esse texto, irmãos? Que lições eu posso tirar desse texto para a minha vida? A primeira coisa aqui, que nós podemos tirar de lição, é que nós não somos diferentes daquele povo. Nós também, meus irmãos, muitas vezes desobedecemos a Deus, a sua palavra. E pela desobediência nós pagamos o preço da consequência do pecado. Somos pecadores, queridos. Nós temos falhas, somos frágeis. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiando, porque se Ele não nos guiar, nós fazemos coisas piores do que os nossos queridos lá israelitas. Em segundo lugar, Deus escolhe pessoas insignificantes mesmo, como eu e você. Escolheu Gideão, que não se achava o melhor, mas o menor da sua família, da sua tribo. Deus quer usar pessoas simples, pessoas como eu e você, para realizar a sua obra. Meus queridos, e outra coisa que nós podemos aprender nesse texto. Podemos não entender, às vezes, o que está acontecendo na nossa vida, mas saiba que tudo o que acontece na sua vida e na minha vida, há um propósito estabelecido por Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jó, no final de sua vida, depois de passar por todos aqueles momentos difíceis, Jó, no capítulo 42, ele disse: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que é que Jó estava dizendo ali? Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, mas o Senhor é Deus de planos. E último, meus irmãos, quando a sua fé for provada,
Não se desespere. Confie em Deus. Descanse em Deus. Busque a Deus na sua palavra. Busque conselhos com pessoas que você pode confiar. E você vai ver que a tempestade da provação vai passar. E você vai ficar melhor do que era antes. Mais experiente, mais agradecido, e Deus será glorificado na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos. Oremos mais uma vez. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes, ó Pai, como nós somos pequenos, frágeis. Nós não somos autossuficientes. Mas eu te louvo, Pai, porque mesmo pequenos, o Senhor nos usa como instrumentos para realizar a Tua obra. Obrigado, meu Deus, porque ainda que a nossa fé é provada, o Senhor sempre estará ao nosso lado para nos animar, nos encorajar, para que a gente não venha desistir no meio do caminho. Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele estará sempre conosco. Ó Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém.